A maioria desses filmes que nós reunimos nesse DVD tem mais de 30 anos. Imagina, mais de 30 anos, mais de 35 anos. Pô, eu sou o mais novo dos irmãos, já estou com 41. Essas histórias todas aí, eu já tinha uns 5 ou 6. Faço ideia de quanto tempo tem tudo isso. Eu me lembro que o meu pai, quando começava a filmar isso, era uma maquininha pequenininha com um filme que filmava uma parte, daí ele tinha que ir no escuro para virar o filme, para continuar a filmar a segunda metade. E às vezes entre uma metade e outra já tinha se passado 1 mês, 2 meses, anos, porque às vezes não era uma coisa sequenciada, não sempre sequenciada, né? O pior de tudo isso não era fazer o filme dessa maneira, era quando a gente assistia esses filmes. A máquina era um negócio jurássico, né? Um dinossauro, parecia aquelas cordas. A imagem que eu tenho de criança daquilo eram umas cordinhas assim passando para cima e para baixo, parecia aqueles motores de dentista antigo também, que a gente quando ia morria de medo de ver. E tinha que apagar todas as luzes para passar aquele filme. E o legal que eu me lembro de criança, imagina tantos anos, era que ele conseguia passar o filme com as pessoas andando para frente, quer dizer, o filme caminhando, e depois a gente pedia, volta um pouco, e ele voltava o filme, então a pessoa passava andando para trás como se estivesse andando para trás. São coisas que ficam na cabeça que aquela máquina propiciava, né? Nós 4 aprendemos a nadar muito cedo. Eu acho que isso foi uma coisa que a minha mãe fez questão de que a gente aprendesse logo. E foi uma coisa muito boa. Eu mesmo aprendi, me lembro dos tempos que eu estava aprendendo a nadar com o seu Joaquim, lá no Palmeiras, um velhinho terrível, eu morria de medo dele. Ele amarrava uma cinta na nossa barriga e jogava na piscina. Ou você afundava ou você nadava. E de certa maneira foi um jeito de conseguir aprender. Mas a continuidade disso aí foi que a gente acabou se envolvendo em competições no Círculo Militar, no Castelinho, no Caiçara, em Santos. E esses filmes mostram muitos detalhes dessa nossa vivência na água, que era uma coisa muito bacana. Mas uma coisa que chamava bastante atenção, tanto em mim nadando quanto no meu pai nadando, dá para ver bem nítido no filme, é que quando eu era bem criancinha, eu nadava e para não entrar água no meu nariz, ao invés de eu soltar ar pelo nariz, eu tampava o nariz com a mão. Isso ficava uma coisa ridícula, né? De quem estivesse vendo, e demorei um tempão para resolver esse problema. Mas muito mais engraçado que isso era o meu pai nadando com um estilo próprio, que era nado em pé. Ele só ficava em pé, mexendo a mão assim, e se afundasse, se a água chegasse no nariz, era um Deus nos acuda. Bom, em 1975 ou 6, eu não tenho essa data certa, mas eu acho que eu devia ter uns 13, uns 14 anos, o meu pai comprou um sítio em Bragança. Aquilo passou a ser um ponto de encontro dos nossos amigos, a gente ia para lá com família, com amigos do prédio, de clube, enfim. E num dos primeiros desses filmes que estão aí, sobre o sítio, com o sítio, aparece a Renata, nossa primeira sobrinha e primeira neta, né, do meu pai e da minha mãe.
O que aconteceu? Como toda criança novinha assim, ela vai começar a rebatizar todos nós. E começou rebatizando o meu pai, que chama Salvador, ela não conseguia chamar ele de Salvador, chamou de Badô. E depois do nascimento da Renata, o meu pai virou Badô para todo mundo, para o resto da vida. Eu acho que tem gente que nem sabe do nome verdadeiro dele, ele virou Badô para todo mundo, não só na família. E isso se deve a você, Renata. Foi no tempo do sítio mesmo que o Renato comprou moto. Mas não é assim comprou moto, foi todo um processo do Renato comprar moto. Ele sempre quis ter moto, sempre curtiu, mas o meu pai fazia uma certa resistência, como todo pai faz resistência para o filho que quer comprar moto. Eu sei que ele fez um trabalho lá, politicamente com a minha mãe, ajudou, o Ricardo ajudou, não lembro como foi essa história. Eu sei que ele conseguiu comprar uma motinho, uma noventinha, que depois foi para o sítio também. E daí, já que o fato estava consumado, não tinha mais jeito mesmo, a moto já existia, quer dizer, o perigo já existia, aí o meu pai se convenceu de que era uma coisa inevitável, que o Renato tinha moto mesmo, então resolveu comprar uma moto maior para ele, porque era menos perigoso do que uma motinha pequenininha no trânsito, e comprou uma moto linda, uma Honda CB 400 Ford. Eu me lembro do Renato, chegava no sítio com aquele motão de capacete, parecia uma pessoa de outro planeta, e às vezes levava a Paula era a mulher dele, a namorada, depois veio a ser a esposa dele, de capacete, e os dois iam conversando. Eu lembro que eles tinham um capacete que conseguia conversar um com o outro, para poder ir de São Paulo até o sítio, naquela estrada que era bem ruim na época, de garupa, e conversando com aquela moto. No tempo do sítio, a gente tinha dois outros cachorros. Era o Nick Bico Branco e a Bianca. O Nick era um cachorro pirado, totalmente pirado. Ele tinha uma cara de maluco. Ele apareceu em casa, ele não foi comprado, não foi ganho nada. Ele apareceu, acho que lá no escritório que meu pai tinha, na Avenida Ibirapuera, 1168. E ele chegou lá do nada, foi acolhido, e a gente acabou ficando amigo do Nick Bico Branco, que era um cachorro, um pastor alemão. E depois nós compramos a Bianca, que foi uma cadela sensacional. Nossa, a gente ensinou ela uma cadela adestrada, tudo mais. Eu me lembro de uma passagem incrível no Parque de Ibirapuera, em que